Olá, esse é o Papo Católico, eu sou Daniel. O livro mais importante que você católico pode e deveria ler. Qual é o livro mais importante que você católico pode e deveria ler para ler, pode e deveria ler para entender a sua fé católica? Bem, praticamente são dois. O primeiro é esse tão conhecido livro aqui, a Santa Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Eu não sei se você sabia, foi a Igreja Católica, foi um cânon católico que escolheu os livros que iam entrar na Palavra de Deus. Muitos livros ficaram fora dessa medida, fora desse cânon. Portanto, a Bíblia surgiu da Igreja, não foi a Igreja que surgiu da Bíblia. Até a Igreja, até o cânon ser decidido, levaram alguns séculos. Logo, a Igreja é infalível porque ela escolheu a Palavra de Deus. E por isso ela é tão importante para a Igreja Católica. A primeira tradução foi feita por São Jerônimo, que levou anos para traduzir a chamada Vulgata. Ficou numa caverna traduzindo a palavra de Deus durante muitos anos. A Igreja Católica colocou capítulos e colocou versículos na palavra. Então, para nós, a palavra de Deus, sim, ela é muito importante. Agora, você pode dizer assim, ok, mas também a palavra é importante para os protestantes, para os evangélicos. Na verdade, Martinho Lutero, nas suas teses 95 ou 96, se não me engano, disse e começou a pregar sola escritura, ou seja, só a escritura, que não é um conceito católico. Nós não acreditamos na sola escritura, justamente porque a sola escritura, ela não se sustenta. E por que não se sustenta? Basta você olhar a realidade ao seu redor e você vai ver que várias pessoas dizem acreditar na Bíblia. Mas como é possível várias pessoas acreditarem na Bíblia e terem interpretações diferentes da Bíblia? Justamente por isso, porque não basta ler a Sagrada Escritura, tem que saber interpretá-la. O próprio São Pedro diz nas suas cartas que existem palavras difíceis e também diz que nenhuma profecia é de interpretação pessoal, mas deve ser da interpretação da igreja. Logo, nós achamos igrejas cristãs, ou que se dizem cristãs, que se dizem acreditar na palavra de Deus, que, ao mesmo tempo, uma acredita no batismo de crianças, outra não acredita no batismo de crianças. A Igreja Católica acredita no batismo de criança. O pastor Billy Graham, famoso pregador batista, acreditava e defende o batismo de criança, mas muitas pessoas dizem não defender o batismo de criança com a mesma palavra de Deus, lendo a mesma palavra de Deus, mas interpretando a palavra de maneira diferente. Logo, não é tão simples dizer assim, eu creio no que está na Bíblia e ponto final. Não é ponto final, porque a percepção de uma coisa é sempre subjetiva, depende da sua cultura, da sua informação, do contexto, se você tem bagagem suficiente ou não para interpretar a palavra. Logo, existem pessoas, por exemplo, seitas, que na palavra de Deus acreditam e fundamentam que não se deve doar órgão. Na verdade, não é nenhuma igreja, isso é uma seita. Os Testemunhos de Jeová dizem que você não pode transfusão de sangue e nem doar órgãos. Tudo isso também, supostamente, entre aspas, baseado na palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam que o batismo, ele apaga pecados, com base na palavra de Deus. E tem outros que acreditam que o batismo é apenas simbólico, é o início de uma profissão cristã, mas que não tem nenhum efeito e eficácia espiritual, também baseados na palavra de Deus. Então, você que é católico, você que está aprendendo aqui no canal, não basta dizer, eu creio na palavra de Deus. Sim, mas você crê na palavra de Deus como a igreja primitiva acreditava? E se você respondeu sim, bem-vindo, seja católico. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vale a pena você assistir, chamado Saiba por que a igreja primitiva era católica. Nesses dois vídeos, parte 1 e parte 2, eu li todos os livros dos pais da igreja, de patrística, dos primeiros séculos. E ali você encontra, e já sabia que a igreja era católica. Já muitas coisas que a igreja, claro, veio desenvolver ao longo dos séculos, já estavam ali no primeiro século. A oração pelos mortos, a celebração da Eucaristia, o batismo de crianças, não ser judaizante, ou seja, a não guarda do sábado e várias outras coisas. Vale a pena assistir esse vídeo para que você tenha uma maior compreensão. Um outro vídeo que vale a pena você assistir, que bombou mesmo quando tinha poucos inscritos no canal, se chama
a pergunta que vai enlouquecer cristãos não católicos. É um vídeo que vale a pena você assistir também, para você entender que a doutrina católica não é baseada somente na palavra escrita, mas também na tradição oral. Não é aquela tradição condenada pela Bíblia, que Jesus condena dos fariseus, tradição apenas externa, de lavar as mãos ou de seguir regras. Não. Mas é a tradição, é a palavra que era pregada enquanto a Bíblia ainda não estava escrita. Porque, claro, no primeiro, segundo século não existia gráfica, poucas pessoas eram estudadas, a Bíblia era em papiros, era caríssima. Para você ter e ler uma Bíblia inteira, primeiro que não achava, segundo que eram quase que uma sala cheia de pergaminhos, então não era tão fácil ter a Bíblia embaixo do braço para dizer que só se acreditava na Bíblia. Por isso as pessoas acreditavam na igreja. E foi a igreja, repito, que decidiu quais livros entravam na medida, quais livros eram parecidos com aquilo que Jesus pregou e ensinou. Bom, então, o livro mais importante para o católico, assim como a Bíblia, porque um está para o outro, é o Catecismo da Igreja Católica. Esse é o livro mais importante, se você quiser conhecer a fé católica. Porque este livro amarelo aqui ensina você a interpretar este livro aqui, não importa a tradução, um está para o outro. O Catecismo da Igreja Católica, ele nada mais é que a interpretação correta que a Igreja dá ao longo de 2000 anos para a Palavra de Deus. E assim você não vai cair em roubada, sabe? Porque tem muito padre hoje ensinando coisas contrárias ao magistério da Igreja. Existem muitos pregadores, teólogos ensinando coisas contrárias ao magistério da Igreja em cursos de teologia na sua paróquia. Eu já vi heresias do tipo, o inferno não existe, o inferno está vazio. Está contrário ao catecismo, que diz que o inferno existe. Eu também já vi pessoas dizer que não tem problema, Deus é o mesmo, não importa a fé. Você pode frequentar o que você quiser. Eu vi isso de um cara ao vivo, numa palestra aqui numa igreja dominicana, um cara chamado Frei Beto. Já ouviu falar nele? Pois é. Eu levantei no meio da palestra e fui embora, porque o Frei Beto, ao vivo e a cores, ele disse, preconceito, se você não for em terreiro, umbanda, candomblé e espiritismo, é preconceito. Vá, experimente e você vai ver que não tem problema nenhum. Com todo respeito à fé de todas as pessoas que têm o direito de ser o que quiserem, acreditarem no que quiserem e serem respeitadas naquilo que quiserem, respeitar não é concordar. É impossível você acreditar em reencarnação e ressurreição ao mesmo tempo. Não tem como. Logo, foi contra o magistério da igreja, está no magistério da igreja que não devemos recorrer aos mortos e que isso é um pecado grave. Logo, e várias outras questões, elas são resolvidas pelo magistério da igreja. Recentemente, um bispo em Aparecida deixou entender, porque ele é bispo, que não se pode ser católico tendo porte de arma. Isso não é verdade. O católico tem direito à legítima defesa. Você não é mais católico e nem menos católico por ter ou não porte de armas. Eu quero dizer que todo bispo merece respeito, mesmo que ele não tenha uma opinião que vá de encontro à nossa ou que vá de encontro, enfim. Eu queria dizer o seguinte, você não é mais católico e nem menos católico por ter ou não ter porte de arma. A pessoa que defende o armamento, ela está defendendo o direito de ter arma. Ela não está defendendo a arma, ela está defendendo o direito de se defender, previsto como legítima defesa no catecismo da Igreja Católica. Não se pode afirmar que é anti-evangélico ou que não é a favor da doutrina católica ter porte de arma. Sim, nós somos não violentos, mas se uma pessoa invadir nossa casa, tentar violentar nossa filha, nossa família, nossa esposa, se a pessoa tiver um porte de arma, ela não tem somente o direito de se defender, ela tem o dever de se defender, segundo o magistério da Igreja Católica. Bom, essa é uma questão polêmica, acho que vale a pena um vídeo sobre isso, armamento ou não armamento, mas é importante você entender o seguinte, você não é mais católico e nem menos católico por ter ou não porte de arma. Os dois lados têm argumentos bastante fortes, bastante convincentes, mas é importante você entender que, de novo, a opinião do bispo, que é uma opinião boa e defendida por grande parte das pessoas, inclusive pode ser por você defendida, ela merece respeito, mas não é uma opinião assim do magistério, dizendo, não pode ter arma, porque se tiver arma você não é católico.
tá? Mas tudo isso a gente aprende no Catecismo da Igreja Católica, por isso que ele é muito importante esse livro aqui. É uma bênção deixada pelo nosso Santo João Paulo II, que explica a Sagrada Escritura. E aqui tem temas bastante interessantes, tem um índice alfabético, onde a gente pode procurar, né? O Felipe Aquino também tem um catecismo reduzido, com índice alfabético, por exemplo, virtude, virgindade, vocação do homem, vitória, vida moral, vigilância, a verdade, que são valores, fala de usura, veneração, fala de trevas, fala de tribulações, fala de unção, enfim, né? É de A a Z. Você pode tirar muitas dúvidas aqui sobre, não o que aquele padre, aquele pregador, aquele teólogo pensa sobre isso, mas sobre o que a igreja pensa sobre isso. Preguiça, presença de Cristo, procriação, sobre a pátria, paternidade, omissão, oração. Eu estou pegando aqui, pulando milagres, misericórdia. Né? Então, aqui existe muita coisa sobre o juízo, sobre a justiça, sobre a legítima defesa, ó, que eu falei aqui, legítima defesa, direito à legítima defesa, 1909, parágrafo 2308, efeitos da legítima defesa, 2263, fins da legítima defesa, 2266, legítima defesa, grave dever do responsável pela vida do outro, 2265, razões da legítima defesa, 2264 e 2309. Mas, para não ser tendencioso no vídeo, o catecismo ele prega contra as nações que estão cada vez mais nessa corrida armamentista, né, travando essa guerra fria. Então, se por um lado o catecismo defende o direito do cidadão à legítima defesa, ele sugere também que as grandes nações, de comum acordo, se desarmem, né? Porque é um grande risco, claro. Basta um maluco pressionar um botão e o mundo vai pelos ares. Mas esse não é o papo de hoje. O papo de hoje é você entender qual é o livro mais importante para você, católico, conhecer a sua fé sem distorções. É o Magistério da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica. Nós tivemos aqui um presente muito legal para os jovens, né, que é o YouCat. O YouCat ele é resumido, ele é fininho, não é tão grande quanto aquele, né? Ele é ilustrado, olha que bacana. Esse aqui é para jovem, né? Bem interessante, ó. Tem ilustrações, tem pensamentos, né? Então é o catecismo aqui de uma maneira reduzida, resumida, uma maneira mais leve, mas também para os jovens. Então, se você é jovem ou tem preguiça de ler, YouCat. Se você, mais ou menos, não é tão jovem, não tem tanta preguiça de ler, compra o livro do Felipe Aquino, um resumo do catecismo. Mas se você quer alimento sólido, doutrina sólida, para nunca mais andar fora do que a igreja pensa sobre a Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica. Você compra online, você compra uma livraria católica perto de você. Beleza? Então, só lendo o Catecismo da Igreja Católica a gente vai ter a noção que muitas coisas que a gente ouve em cursos por aí, pregações por aí, não passam de heresias, coisas já condenadas pela igreja. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, nos ajude. Tchau, tchau. Abraço.